Olá pessoal, então agora a gente vai para a parte 2 da aula sobre vírus. Nessa parte eu vou falar para vocês sobre algumas características, morfologias, as formas dos vírus e também, não está escrito ali, mas eu vou falar sobre os tipos de reprodução dos vírus, tá bom? Os dois principais ciclos de vida dos vírus. Pessoal, uma característica que ainda é bastante debatida, tá? Uma condição é se o vírus pode ser considerado um ser vivo ou não, tá? Isso ainda hoje divide cientistas. Alguns grupos falam que sim, um vírus é um ser vivo e outros grupos de cientistas afirmam que não. Então eu vou colocar aqui algumas características para vocês também pensarem, né? Vamos ver, tem até uma atividade que eu vou falar sobre isso para a gente verificar a sua opinião, tá? Independentemente do que os cientistas falam. Por que alguns consideram o vírus como um ser vivo? Porque ele é capaz de produzir descendentes férteis, filhotinhos que são férteis. Então isso é uma característica de um ser vivo, produzir descendentes que são férteis, que esses descendentes também vão produzir descendentes e também e assim sucessivamente. Outra característica que também coloca eles num grupo, né, que os cientistas falam que eles são vivos, porque eles têm um material genético próprio deles. Genoma é material genético. A gente viu no vídeo anterior, né? Ou DNA ou RNA, com algumas exceções, vírus tem material genético. E isso é uma característica de um ser vivo, ter um material genético. Além disso, eles têm capacidade de mutação, altíssima capacidade de mutação. Se é vírus de RNA ainda, uma capacidade de mutação muito maior, tá? E isso é condição de ser vivo, tá? Você pergunta, nós somos seres vivos, a gente faz mutação, nós passamos por mutação, nós, seres humanos, os animais, a todo momento, tá? As suas células a todo momento estão passando por processos de mutação, tá? Em outro momento a gente discute melhor sobre isso, mas quando a gente fala em mutação, não fica pensando só que são aqueles filmes de mutantes, X-Men. Mutação acontece a todo momento dentro das suas células, tá? Isso foi, na verdade, fundamental para que a gente conseguisse evoluir, né? Que as espécies conseguissem evoluir. Mas isso a gente deixa para outro momento. Mas sim, ser mutante, ter capacidade de mutação é uma característica de ser vivo e vírus tem essa capacidade. Quem fala que ele não é ser vivo afirma que ele não é por quê? Porque ele não tem célula e porque eles não possuem características de seres vivos se estiver fora da célula. O vírus, ele tem que se enfiar em algum tipo de célula para poder se reproduzir. Para poder gerar os descendentes férteis, ele precisa antes invadir algum tipo de célula. Sozinho ele não consegue se reproduzir. Por isso que alguns cientistas colocam uma dessas características como não ser vivo por causa disso. Fora da célula, imagina uma poeirinha. O vírus tem uma estrutura de um cristal, invisível, né? Mas uma poeirinha que fora da célula não causa mal algum, tá? Se ele está fora de alguma célula. Ele precisa invadir alguma célula para realmente causar alguma infecção. E ele não tem célula. A gente já falou no vídeo anterior que vírus, ele não tem célula, ele não é formado por célula, tá? E nem metabolismo próprio, ele não consegue fazer as coisas dele ali sozinhos. Ele precisa invadir uma célula para poder fazer, tá? Então a gente até chama de acelular, né? O vírus é uma partícula acelular. O azinho na frente da palavra significa não, né? Negação. Acelular, não tem célula. Então, fica esse questionamento aí, né? Você pensa o quê? Depois que acabar a aula, todas as partes da aula, o que vírus você considera ele como um ser vivo ou não? Tá? Isso é uma pergunta, inclusive, que eu vou querer que vocês me respondam. Então, gente, detesto ficar colocando e lendo o texto, mas uma definição de vírus pode ser essa que tá aqui. Que eles são, então, entidades infecciosas, partículas infecciosas é mais bonito, né? Acelulares, cujo genoma a gente já viu que é DNA ou RNA, com exceções, eu coloquei um asterisco ali por causa disso. Alguns vírus têm os dois tipos de ácidos nucleicos, DNA e RNA.
Alguns, por exemplo, são mimivírus, como eu já mostrei para vocês no vídeo 1, na parte 1, tá? E ele, enfim, precisa usar a maquinaria. A maquinaria, realmente, as proteínas, tudo que tem dentro de uma célula para ele poder se reproduzir. Sozinho ele não consegue fazer isso, tá? Ele precisa usar a energia que a célula tem, porque ele sozinho não ia conseguir se reproduzir, certo? E as infecções que vírus causam, a gente viu também no vídeo 1 que essa palavra vem de veneno, né? Podem ser benignas ou malignas. Um exemplo de uma infecção benigna são algumas verrugas, não todas, mas algumas verrugas que vocês, às vezes aparecem assim na pele, é causada por vírus. Pode reparar que às vezes essa verruga ela sai depois de um tempo, demora muito, mas algumas verrugas são infecções benignas, não vão causar uma doença em você, e são causadas por vírus, tá? Algumas delas, nem todas. Tem também cuidado aqui com as verrugas específicas, né? Para algumas doenças que já não são tão benignas assim. Então, tem algumas doenças que causam verrugas genitais, por exemplo, né, que são causadas por DSTs também virais, mas aí tem que ter realmente um cuidado maior, não é tão benigno assim, tem que ter um tratamento. Mas geralmente algumas verruguinhas que aparecem assim na pele são causadas por vírus de uma forma benigna. Porém, tem algumas infecções que não são tão benignas assim, né? A gente está vivendo num meio, né, num momento que a gente está vivendo na pele isso, né, das infecções malignas de alguns tipos de vírus. Mas a gente vai falar na parte 3 dessa aula sobre viroses. Então, são infecções que os vírus causam que podem realmente levar a pessoa a ficar doente, tá? Um exemplo é a infecção por rotavírus. Tá? Os rotavírus são vírus que são transmitidos principalmente por alimentos e água e causam uma infecção no intestino. A gente vai falar isso melhor no próximo vídeo, tá? Então, resumindo algumas características que eu já falei, mas colocando aqui agora para a gente fixar, eles, pessoal, na classificação de seres vivos, eles não estão encaixados em nenhum tipo de reino, tá? Se você não estudou isso ainda, tudo bem, mas você da micro de alimentos já estudou isso, né? Você sabe que os organismos são classificados, lembra? Em 6 reinos, né? Então, os animais, vegetais, protistas, os fungos, as bactérias e as arqueobactérias. Então, essa classificação atual é bastante aceita. E os vírus não estão em nenhum tipo dessa classificação, em nenhum grupo eles estão ainda, né? Então, os vírus não pertencem a nenhum reino ainda, na verdade, na minha opinião, porque eu acho que daqui a um pouco tempo, acho que já vai ter um reino aí para vírus, mas isso na minha opinião, porque eu considero que eles merecem respeito, eles têm tantas características, só porque não tem uma célula, né? Vou parar de falar, senão eu vou dar resposta para vocês, vou induzir a resposta de vocês sobre eles serem vivos ou não. Então, a gente costuma ver muito essa frase, vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Resume muito bem o que eles são. Eles têm que parasitar, né? O que é parasita? Sugar a energia de alguém, ir lá e fazer mal para aquele ser que está sendo parasitado. Intracelular, intra quer dizer dentro. Então, ele tem que parasitar, ele tem que entrar dentro, já está falando, entrar numa célula, né? Paradoxo. E eles obrigatoriamente precisam fazer isso para sobreviver, para poder se reproduzir. Tá? Então, essa frase é clichê. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. E eles têm um certo grau de afinidade com a célula que ele vai infectar. Então, assim, não é qualquer vírus que vai infectar qualquer tipo de célula, qualquer espécie. Tá? Existem sim alguns vírus que têm uma afinidade, por exemplo, alguns vírus que podem causar doenças tanto em animais de espécies diferentes, tá? Existem isso, mas a maioria das vezes os vírus têm uma especificidade grande, somente infectar alguns tipos de célula. Essa afinidade, tá? Eu representei aqui do ladinho por esse GIF, olha só essa animaçãozinha. Então tá mostrando ali, lembra como chama a parte de fora? Aquelas bolinhas são as proteínas do vírus, né? Então tá chegando ali uma proteína que se encaixa perfeitamente como se fosse uma chave fechadura,
se encaixa ali na membrana de alguma célula, exemplificando alguma célula, tá? Então, tem essa afinidade. Não é em qualquer célula que o vírus vai conseguir encaixar para infectar, tá certo? Tem um grau de afinidade ali. Então, vamos para as morfologias. A gente costuma dividir os vírus em 3 tipos básicos de morfologias, tá, pessoal? Essa morfologia inicial que a gente chama de helicoidal, tá? É parecendo com uma hélice. Claro que aqui tem uma figurinha, né? Mas com uma foto tirada em microscopia eletrônica, a gente pode ver realmente que ele parece um canudinho, às vezes retorcido, mas parece um canudinho. Ele é helicoidal. Alguns exemplos ali, o próprio vírus do mosaico do tabaco, né, que foi citado no vídeo 1, o ebola, o vírus do ebola, o vírus da raiva, eles têm uma estrutura meio helicoidal. Quando a gente fala que o vírus tem a forma poliédrica, então ele tem vários lados, tá? Ele geralmente é globular, parece uma bola, mas ele parece, imagina uma bola de futebol, não tem umas partes, né, que são aparentemente mais retinhas? Isso é um poliedro, tá? Poli, vários lados, tá? O mais comum é o que a gente chama de icosaedro, que tem 20 lados, parece uma bola de futebol mesmo, mas tendo essa estrutura aqui, mais ou menos globular, a gente chama de poliedro, tá? Exemplos, a gente vai ver adenovírus no vídeo 3, poliovírus também a gente vai falar sobre eles, tá? O cachorro doido. E aqui eu tenho uma foto em microscopia mesmo, para vocês verem como que na realidade, né, com uma foto real, existem os vírus poliédricos. E, pessoal, aqueles vírus que não seguem nenhuma regra nem outra, nem é helicoidal, nem é poliédrico, tem uma forma totalmente doida, diferente, a gente fala que eles têm a forma complexa, tá? Então, a forma, por exemplo, bacteriófago, que a gente viu lá na aula anterior, na parte 1, eles têm uma morfologia que a gente fala complexa, não tem como classificar em nada disso. Aqui uma fotinho real dos bacteriófagos, tá? Então, ali tem uma célula de bactéria e olha como eles são pequenininhos, um monte, né? Invadindo, fixando ali prestes a invadir uma célula de bactéria, tá? Isso é realmente uma foto tirada com microscopia eletrônica, certo? Então, as morfologias dos vírus possíveis são essas. Pessoal, agora na parte final eu vou falar dos tipos de reprodução do vírus. Como que os vírus, eles costumam invadir, de fato, as células, tá? A gente tem muito estudo que começou com bacteriófagos. Então, muito do que se sabe hoje sobre vírus foi bastante estudado em vírus que infectam bactérias. Não que eles sejam idênticos aos que infectam células humanas, mas muita coisa realmente é muito parecido. Então, como é mais fácil de cultivar bactérias, bactéria é composta por uma célula apenas. Muitos estudos foram feitos com os vírus com esse tipo de vírus, bacteriófago, tá? Mas muita coisa do que a gente falar aqui pode ser levado também para os vírus que infectam células humanas, que não são bacteriófagos, tá bom? Dá uma olhada aqui, no primeiro são 2 ciclos, tá? São 2 tipos de infecção, basicamente, que a gente chama de 2 ciclos de vírus. O primeiro a gente chama de lítico, ciclo lítico. O que é o ciclo lítico, basicamente? Não se preocupem com os nomes das etapas, eu quero que vocês entendam o processo, o que acontece. Então, a gente tem aqui uma bactéria, tá? E o vírus, o bacteriófago, chegou aqui nessa bactéria. Por vezes, a gente abrevia bacteriófago e chama somente de fago, tá? Quando vocês lerem aqui fago, mesma coisa que bacteriófago, tá? Para simplificar. Então, o vírus aqui, ele senta, meio que ele pousa ali na célula, lembra que tem uma especificidade? Então, ele vai bem certinho ali nas proteínas da célula, que ele se dá bem, que ele tem afinidade. Depois, ele injeta um material genético, aqui tem uma foto, uma imagem que exemplifica melhor. Ele está injetando, como se fosse uma injeção mesmo, o material genético dele na célula. Esse tipo de vírus aqui, o capsídeo, né, o que está por fora, não entra. Somente ele coloca o DNA lá na bactéria,
certo? Então, a gente chama de penetração, essa etapa. Então, ele vai, senta e coloca o material dele lá na célula da bactéria. Depois, pessoal, começa uma grande movimentação lá dentro. Esse material genético, ele se reproduz usando a energia da célula. Lembra que ele é um parasita? Ele domina a célula da bactéria para poder fazer a síntese das suas proteínas, dos seus capsídeos, dos seus novos filhotinhos. Então, a gente chama de biossíntese. Ele está se multiplicando ali, usando tudo que a célula tem em seu favor, tá? Depois, ele invadiu, ele começou a produzir tudo. Imagina uma linha de montagem. Então, depois ele vai montando, fabricou todas as partes que formam um vírus completo, e aí a gente tem a montagem, a maturação desses vírus, dessas partículas. Maturou, tá todo mundo aqui bonitinho, todos os filhotinhos prontinhos. O que acontece? Esses filhotinhos, então, saem, liberam, tá? Eles têm a gente chama isso de liberação, e fazem a lise celular. O que é lise celular? Daí que vem o nome, lítico, de lise, tá? Lise significa rompimento, quebra. Então, ele literalmente quebra a célula da bactéria, ele infecta, ele se multiplica lá dentro, ele usa tudo que tem que usar da bactéria, e depois ele ainda mata a coitada da bactéria, e um monte de filhotinho dali, igualzinho ao que chegou, saem dali prontos para infectar qualquer outra célula. Qualquer vírus aqui, ó, qualquer dessas partículas aqui, ó, pode sair e infectar uma célula nova e começar todo o ciclo de novo, tá? Por vezes, pessoal, a gente chama essa partícula do vírus que já saiu aqui da célula, quando ele não está dentro de uma célula. Eu falei lá no vídeo 1 que quando a gente tem o vírus no ambiente, ele não causa mal nenhum. A gente costuma chamar essa partícula viral que tá na natureza de virion, tá? Se tiver escrito em algum lugar aqui tem, ó, virion, novos virions são liberados. Então, o que significa essa palavra virion? É o vírus que tá fora, tá na natureza. Ele não invadiu ainda uma célula. A gente costuma chamar ele dessa forma de virion, tá? Quando ele ainda é uma poeirinha que tá fora da célula. Beleza? Aqui eu tenho, dá uma olhadinha comigo nessa animação. Só vai repetir o que eu falei. A gente acostuma achar muito em inglês, tá? Não acha muito em português esses GIFs. Olha só, então ele chegou, ele vai agora, ó, ele senta e injeta o DNA dele na célula, tá? Esse genoma, então, vai começar a se multiplicar, tá? Essa parte viral, né? Esse material genético viral começa a se multiplicar. Olha só as montagens, os novos vírus sendo formados. Aí agora chega no final, que eles já estão prontinhos, ó. Tchau para a célula da bactéria, e eles saem dali para infectar uma próxima bactéria, tá? Agora dá uma olhada comigo nesse outro GIF aqui, tá? Nessa outra animação. Olha como que do nosso lado esquerdo a gente tem o ciclo lítico que eu acabei de falar para vocês. A bactéria azulzinha, ela tá se ferrando ali, né? O vírus chega e se multiplica e a bactéria morre. Agora dá uma olhada comigo no quadro da direita, onde a gente tem uma bactéria roxinha, lilás. Olha só o que acontece nesse segundo e último ciclo que eu vou falar para vocês hoje. Esse ciclo que a gente chama de lisogênico, depois está escrito isso em português, tá? Olha só, o vírus chega, ele infecta ali na bactéria, ele enfia o seu DNA no DNA da bactéria. Então, olha só aqui, ó, vamos esperar começar de novo. O vírus coloca o DNA laranja dele no DNA da bactéria roxinho, tá vendo? E enquanto a bactéria vai se reproduzindo, vai reproduzindo o vírus junto, por tabela. Então, aqui nesse caso, pode ver que a bactéria roxinha, ela não morre. Ela vai se reproduzir normalmente, como ela faria. Só que como o vírus colocou um pedaço do DNA dele lá, ou o próprio DNA inteiro, ela tá reproduzindo o vírus junto. Então, a gente fala que é uma reprodução do vírus porque o vírus está se reproduzindo junto com a bactéria, tá?
Então, essa é basicamente a diferença de um ciclo de vírus lítico, que mata a célula, e o outro que a gente chama de lisogênico, que ele não mata a célula, tá? Depois das figurinhas bonitinhas, dá uma olhada aqui comigo nessa parte que não é tão bonitinha assim, mas vocês vão entender, tá? Já estamos encaminhando para o final. Olha só, então vamos começar aqui, ó. Vamos explicar novamente o ciclo lisogênico, tá? O vírus, o fago, né, o bacteriófago, ele chega ali na célula de bactéria e injeta o seu material genético que está de cor rosa, tá? Ele injeta o material genético na bactéria. Esse material genético aqui, então, representado pela cor rosa, olha só o que vai acontecer. Vamos seguir as setas verdes. Vamos seguir as setas verdes. Esse material genético, então, esse vírus aqui, é inserido no material genético da bactéria. A gente chama esse DNA agora de prófago, tá? Então, olha só, em roxo você vê o DNA original da bactéria, e em rosa o DNA do vírus que se infiltrou ali. Então, a bactéria começa a se multiplicar muitas e muitas e muitas vezes, tá? Ela não morre, ela se multiplica. E o vírus está se reproduzindo por tabela. Só que pode acontecer que ocasionalmente, tá? A gente chama isso de algum despertar genético, tá? Então, algum gene que fica ativado no vírus pode transformar um ciclo lisogênico em um ciclo lítico. Em vez de ele só ficar ali escondido nas bactérias e as bactérias não estão morrendo e o vírus está se multiplicando, pode acontecer em algum momento um estalo que ele resolve ativar algum gene. Agora eu vou ficar mal, agora eu vou sair matando todo mundo. E aí o vírus, o ciclo que era lisogênico, passa a se comportar como lítico, que a gente já conhece, a gente já viu na explicação anterior. Então, pode acontecer que depois de muito tempo que o vírus está infectando aquelas bactérias, depois de muito tempo, muitos anos, inclusive, o ciclo lisogênico, passa a se comportar como um ciclo lítico. O vírus, ele tem uma mudança genética que desperta isso nele. Aí, passa, por isso que tem uma setinha aqui, verde, que encaminha para o ciclo lítico. É possível essa conversão, tá? Então, olha só aqui no ciclo lítico, como a gente já conhece, ele vai invadir e vai matar as células. Certo, pessoal? Olha só aqui, ó. Finalizando quase. As características, né, comparando um ciclo do outro. A gente tem aqui o ciclo lítico, então, onde ele mata a célula infectada, e o ciclo lisogênico, onde a célula infectada não morre. E ela fica ali, né, o material genético fica sendo reproduzido ali, tá? Geralmente, algumas doenças que são causadas pelo ciclo lítico, isso em bactérias, eu tô falando não só de bactérias, agora levando um pouco para vírus que atacam, né, os animais. Essas doenças geralmente têm um aparecimento de um sintoma mais rápido, porque os vírus estão matando as células, literalmente, não é? O ciclo lítico, o vírus não mata a célula, então os sintomas dessas doenças geralmente acontecem mais rapidamente. Enquanto que no ciclo lisogênico, algumas doenças que assumem esse comportamento, aí demoram mais para acontecer. O vírus pode ficar escondido ali nas células, né? E depois de muito tempo começar a aparecer os sintomas, tá? E, como eu falei, do ciclo lítico, algum gatilho genético, alguma ativação de gene pode levar um ciclo lisogênico passar a ser ciclo lítico, certo? Pessoal, por último, eu só vou aqui mostrar rapidamente que a gente estuda muito bacteriófago, como eu disse para vocês, porque é fácil, os cientistas sabem muito sobre bacteriófagos, mas existem inúmeras formas de um vírus que ataca animais entrar na célula. Lembra que o bacteriófago só injetava o seu DNA na célula? Olha aqui em cima, ó, o vírus que ele se encaixou na membrana, agora aqui um vírus encaixando numa membrana de uma célula animal, por exemplo, a nossa. E ele pode ser englobado aqui para dentro, ó, e daí libera o seu material genético lá dentro da nossa célula.
Ou aqui, por exemplo, o vírus ele é englobado, só que ele consegue carregar um pedaço da nossa membrana. Lembra que eu já expliquei isso lá no vídeo 1? Ele carrega um pedaço da nossa membrana e aí libera lá dentro o seu material genético. Ou ele faz a mesma coisa que o bacteriófago, ele não penetra inteiro na célula, ele penetra na célula, mas ele somente injeta o seu material genético dentro da gente. Isso aqui varia muito, tem muitas outras formas como esses vírus animais infectam, mas o importante é vocês saberem que os vírus, eles precisam de uma célula, tem vírus que infecta bactéria, tem vírus que infecta ser humano, tem vírus que infecta macaco, tem vírus que infecta ameba, e ele usa a célula ali para poder sugar energia, usar as proteínas da célula para poder se reproduzir, tá certo? Sozinho ele não faz isso. Vamos para a parte 3 agora, tá? E quando você puder, claro. E isso era o que eu tinha para falar para vocês da aula de hoje. Tchau, gente!